Antes que os sons do dia tomem conta da sua atenção, antes que o celular ou as tarefas ditem o ritmo do seu coração, traga este primeiro fôlego até o Senhor. Sinta como amanhã acende uma janela dentro de você, um espaço onde podemos nos entregar com simplicidade ao Conhecedor que nos fez. Hoje, enquanto os primeiros raios descobrem a casa e seu corpo ainda guarda o peso do sono, convido você a abrir as mãos e a dizer: Senhor, eu me rendo. Tu me vês. Tu sabes. Tu estás comigo. Senhor, como o salmista proclamou ao elevar sua voz, sabemos que tu nos sondas e nos conheces. Não há parte de nós invisível a teus olhos, nem os pensamentos que murmuramos no silêncio, nem as lembranças que insistem em voltar, nem os planos tímidos que ainda não ousamos confessar. Tu nos conheces por inteiro. Tu nos cercas por detrás e diante, e a tua presença não nos abandona em nenhum lugar. Se esta palavra toca seu coração agora, escreva amém nos comentários e compartilhe esta oração com alguém que precisa se sentir visto hoje. Senhor Deus, nós nos aproximamos de Ti com gratidão. Obrigado por nos lembrar, através das palavras do rei Davi, que nada em nós está fora do alcance do Teu olhar compassivo. Obrigado por aquela certeza íntima. Tu conheces o número de nossos dias e tens os detalhes do caminho reservado para cada um de nós. Quando nos sentimos perdidos, quando o futuro parece incerto, que a lembrança do Teu conhecimento pleno nos traga calma. Que a certeza de que Tu nos cercas dissipe o medo e encha nossos passos de confiança. Pai, nós confessamos que muitas vezes guardamos dentro de nós pesos que não são Teus. Guardamos ansiedade pelo amanhã, carregamos culpa por escolhas passadas, alimentamos o medo de não ser suficiente. Hoje queremos entregar tudo isso a Ti. Eu Te entrego, Senhor, os pensamentos que me atormentam, as dúvidas que sussurram que eu não poderei, as vozes que me dizem que estou sozinho. Eu Te entrego as palavras que ainda não foram ditas, especialmente aquelas que precisam ser faladas com verdade e amor. Eu Te entrego os passos que vou dar hoje, que os meus pés sejam guiados pela Tua mão, que cada decisão encontre a luz da Tua sabedoria. Deus de misericórdia, pedimos por sabedoria, não a sabedoria do mundo que confunde e ilude, mas a sabedoria que vem do alto, serena, humilde, prática. Dá-nos clareza para escolher o que edifica, coragem para renunciar ao que corrói, e leveza para confiar no processo que Tu permites em nossas vidas. Quando nos confrontarmos com encruzilhadas, que possamos ouvir a Tua voz, mesmo que ela venha em silêncio, e reconhecer o caminho que Tu já abriste diante de nós. Senhor, estendemos agora a nossa súplica por proteção. Protege as famílias, Senhor. Guarda os lares onde há tensão, fala ao coração daqueles que se sentem desunidos e planta reconciliação onde há feridas abertas. Protege as crianças, protege os idosos, protege quem cuida e quem precisa ser cuidado. Protege-nos do mal, das decisões impulsivas e das palavras que ferem. Cobre com Teu escudo os que trabalham e os que buscam trabalho. Dá segurança aos que estão expostos a perigos físicos e paz aos que enfrentam ameaças invisíveis. Pai, pedimos provisão para aqueles que hoje enfrentam portas cerradas. Tu és o pão de cada dia. Suplicamos que supras as necessidades práticas de quem luta com contas, com um emprego que não veio, com a escassez que gera angústia. Dá oportunidade, abre portas, guia pessoas e recursos até as mãos dos que precisam. E quando a provisão não vier no tempo que esperamos, sustenta o coração com a certeza de que Tu vês e Te importas. Senhor, pedimos cura. Reconhecemos que a cura pode tomar formas diferentes. Cura física, quando o corpo geme. Cura emocional, quando as lembranças ferem. Cura relacional, quando o amor foi partido. Cura espiritual, quando a fé cansou. Nós Te pedimos por essas curas, sabendo que Tu és médico das nossas almas. Não colocamos sobre Ti promessas de fórmula, não exigimos resultados mecânicos.
entregamos a Ti o desejo de ser restaurado e pedimos que, conforme a Tua vontade e no Teu tempo, haja renovação. Consola quem perdeu alguém, consola quem chora em silêncio, aquece os corações que se sentem vazios. Senhor, queremos falar também pelos que hoje se sentem sozinhos. Alcança com a Tua presença quem levanta a cabeça e não encontra resposta. Abra uma janela de companhia na vida dos que moram sozinhos, dos que estão longe da família, dos que sentem vergonha de pedir ajuda, que eles se sintam vistos por Ti e por uma comunidade que ama. Dá-nos sensibilidade para perceber os que carecem de uma palavra, de um gesto, de presença. Usa-nos como instrumentos da Tua graça, para que a solidão encontre companhia e a dor encontre colo. Agora, Senhor, ao lembrarmos as histórias que a Escritura nos oferece, permitimos que a fé daqueles que vieram antes inspire a nossa própria confiança. Lembremo-nos de Pedro, um homem que teve medo, que duvidou, que negou, e ainda assim encontrou a mão de Jesus estendendo-se para segurar e chamar de volta. Que, como ele, possamos reconhecer nossas falhas e aceitar a graça que nos restabelece. Lembramos de Daniel, cuja fidelidade sob pressão nos ensina a permanecer firmes, mesmo quando o ambiente conspira contra a fé. Dá-nos a coragem de permanecer íntegros no trabalho, na família, nas decisões cotidianas. Lembramos de José, que enfrentou traições e prisões, mas manteve esperança até ver a restauração. Senhor, dá paciência e fé a quem espera por reviravoltas que só o tempo e a Tua justiça trarão. Lembramos de Ruth, cuja lealdade e coragem abriram caminho para uma nova história. Que os laços de amor e fidelidade hoje se tornem instrumentos de restauração. Lembramos de Esther, que arriscou-se por seu povo. Ensina-nos a coragem de interceder, inclusive onde custa. Lembramos de Elias, que conheceu o desânimo e, ao mesmo tempo, experimentou o cuidado de Deus que lhe renovou as forças. Lembramos, enfim, de Maria, que, mesmo com temor, caminhou no sim obediente e frágil. Que esses exemplos nos lembrem que o Senhor cuida dos que se colocam em suas mãos, mesmo quando o caminho é incerto. Senhor, estendemos agora nossa oração em intercessão, porque a entrega do dia não é só pessoal. Somos um corpo que se sustenta em comunhão. Intercedemos por quem está enfermo neste momento. Toca com Tua mão curadora onde há dor, acalenta onde há desespero. Dá sabedoria aos médicos, discernimento aos profissionais de saúde e consolo às famílias que acompanham. Se existir a possibilidade de recuperação, suplicamos por ela. Se o curso for outro, pedimos por paz que ultrapasse o entendimento. Intercedemos por quem perdeu o emprego, abre portas, restaura a dignidade, traz novas oportunidades. Intercedemos por quem busca sentido e não encontra, pelo jovem que tenta projetar um futuro e se assusta com as escolhas, pela mãe que dá o seu melhor sem ver frutos imediatos, pelo pai que sente o peso de prover e falha em silêncio. Que Tua providência se manifeste em formas concretas, emprego estável, renda suficiente, recursos inesperados, redes de apoio que sustentem. Senhor, intercedemos também por aqueles que lideram, líderes de família, líderes comunitários, líderes nas nações. Dá-lhes sabedoria, justiça e compaixão. Que decisões sejam tomadas com o bem comum em mente e não movidas por interesses mesquinhos. Que haja líderes que ouçam, que se coloquem a serviço e que lembrem do cuidado pelos frágeis. Alcança, Pai, as nações que sofrem com conflitos, com fome e com injustiça. Nós rogamos pela paz onde há violência, por diálogo onde há ódio, por alimento onde há fome. Que mãos generosas e corações compassivos se levantem para ajudar. E se há nações marcadas por perseguição religiosa, dá força aos irmãos e irmãs que sofrem por professar fé, sustenta-os e ilumina o caminho da esperança. Senhor, estendemos a Ti os que estão presos por ansiedade e pensamentos que repetem cenários de desastre. Renova suas mentes, rompe os ciclos de pensamento que paralisam. Ensina-os a confiar no hoje, a cuidar um passo de cada vez, a viver no presente que Tu sustentas. Dá discernimento para procurar ajuda quando necessário, terapia, aconselhamento, comunidades de fé. Ajuda-nos a quebrar o silêncio e a vergonha que tantas vezes acompanham o sofrimento mental. Agora, Pai, oramos pela restauração de relações rompidas. Onde houve mágoa, planta o desejo de reconciliação. Onde há orgulho, dá humildade.
onde há culpa, dá graça. Mostra caminhos para que diálogos surjam com honestidade, mas também com misericórdia. Que os que foram feridos encontrem cura e os que feriram encontrem arrependimento verdadeiro. Usa-nos como embaixadores da tua paz, prontos a perdoar como fomos perdoados. Senhor, entregamos ainda nossos projetos e sonhos, aqueles que nos fazem levantar com brilho no olhar e aqueles que, por terem sido frustrados, já parecem cinzentos. A Ti entregamos nossos projetos com o coração aberto para acolher a direção que venha da Tua mão. Se abrir as portas, que seja para a glória do Teu nome e para o bem dos outros. Se fechará as portas, dá-nos fé para entender que o fechamento é parte do Teu cuidado maior. Pai misericordioso, queremos renovar nossa confiança em Ti. Às vezes, a fé diminui, como brasa sobre cinzas, não por maldade nossa, mas por cansaço. Sopra sobre nós o Teu Espírito para reacender a fé, não por obras, não por fórmulas, mas pela experiência do Teu amor que nos alcança. Ensina-nos a viver na confiança prática, no cumprimento das rotinas com serenidade, na oração que é diálogo e não monólogo, na entrega que é ação e não passividade. Senhor, peço agora em nome de todos nós, que nossos passos hoje sejam alinhados com a Tua vontade, que mesmo nas pequenas escolhas, um e-mail enviado, uma palavra dita, um gesto simples, possamos ser canais da Tua bondade. Que nossas mãos trabalhem com diligência e nossos olhos procurem oportunidades de abençoar. Se há decisões difíceis, orienta. Se há relações que precisam ser reconquistadas, dá sabedoria para agir com amor e verdade. Deus de graça, ajuda-nos a renunciar à ansiedade que quer tomar nosso lugar. Ensina-nos a fazer do momento da entrega matinal uma prática contínua ao longo do dia. Devolver os pensamentos ao Teu cuidado, pedir que as palavras se formem segundo o Teu amor e que cada passo seja reconfirmado pela Tua direção. Quando o coração começar a disparar ante o peso de milhões de pequenos problemas, lembra-nos que Tu é maior que qualquer som de medo e que a Tua mão guia, mesmo quando não vemos. Agora, Senhor, enquanto ainda ouvimos a Tua presença, permitimos que os testemunhos bíblicos nos fortaleçam na fé. Lembramos de Pedro andando sobre as águas ao olhar para Jesus e logo afundando quando desviou o olhar. Lembramos que a mesma mão que o chamou é a que o segurou. Se nós vacilarmos, não precisamos temer a queda definitiva. Existe a mão que segura, existe a voz que chama para levantar. Lembramos de Daniel, que mesmo em um ambiente hostil, manteve a sua prática de oração e foi visto e honrado por Ti. Dá-nos disciplina para orar, mesmo quando a rotina atrapalha, mesmo quando o corpo cansa. Dá-nos firmeza para orar em meio ao medo, para que nossas atitudes deem testemunho da Tua fidelidade. Lembramos de José, vendido por irmãos, humilhado na prisão e elevado depois. Sua história nos lembra que o sofrimento não elimina o propósito de Deus e que muitas vezes o caminho de restauração passa por longos vales. Dá-nos fé para esperar, mesmo quando o tempo parece injusto. Lembramos de Ruth e sua coragem ao abraçar um povo e um Deus que não eram originalmente os seus. Que sua fidelidade nos inspire a caminhar em amor para com aqueles que são diferentes de nós, sendo ponte e não muro. Lembramos de Esther, cuja intercessão modal foi decisiva para o seu povo. Que o espírito dela nos inspire a falar por aqueles que não podem falar, a usar posição e voz em favor da justiça. Lembramos de Elias, que conheceu momentos de grandeza e também de profunda depressão. Quando o profeta se escondeu no deserto, o Senhor não o deixou, enviou sustento e ouviu sua lamentação. Que isso nos lembre que, quando nossas forças se vão, não seremos abandonados. Lembramos de Maria, cujo sim gerou esperança ao mundo. Que a nossa obediência, mesmo frágil, seja um instrumento nas Tuas mãos. Senhor, ao evocarmos esses exemplos, não fazemos comparações irreais. Nós não queremos medir dor ou mérito. Queremos aprender com a trajetória daqueles que confiaram. Que a Sua companhia, que os passos de pessoas tão humanas quanto nós, nos deem coragem para viver a entrega diária. Agora, Pai, estendemos em oração aqueles nomes que nem sempre conseguimos pronunciar. O nome dos vizinhos que sofrem,
dos colegas que escondem lágrimas atrás do sorriso, das cidades que acolhem refugiados, das comunidades rurais que lutam pela água. Toca essas realidades com a tua compaixão. Mostra-nos formas de agir, apoio prático, ouvido atento, presença concreta. Usa as nossas mãos para fazer o bem e as nossas palavras para encorajar. Senhor, eu te entrego agora os relacionamentos que me doem, reconciliações que preciso buscar, limites que preciso estabelecer, perdão que devo pedir. Dá coragem para conversar com a verdade revestida de amor. E, para os que me feriram, concede o dom de perdoar, não porque a injustiça deixou de ser dolorosa, mas porque eu desejo viver livre do peso que me prende. Pai, abro diante de Ti as portas do meu trabalho. Abençoa meus projetos, dá-me criatividade e perseverança. Coloca pessoas certas no meu caminho. Que os colegas encontrem em mim comportamento justo e espírito de colaboração. Quando houver conflito, concede serenidade e decisão sensata. Quando houver injustiça, dá prudência para agir com integridade e buscar o melhor caminho. Senhor, eu te confesso também minhas fraquezas. Quando me enredo em orgulho, quando quero resolver tudo sozinho, quando o medo me paralisa. Perdoa minhas atitudes impacientes, minhas palavras ditas em calor, meus olhos que às vezes buscam sinais externos em vez de tua presença. Purifica meu coração, Senhor. Dá-me humildade para aprender e crescer, e graça para recomeçar quando eu falhar. Deus que sonda os corações, eu te peço por clareza no chamado. Muitos hoje se perguntam qual é o propósito, qual missão lhes cabe. Não nos deixes dependentes apenas de aplausos humanos para definir valor. Mostra-nos onde podemos servir, com que dons contamos, como podemos edificar a comunidade ao nosso redor. Ajuda-nos a descobrir que vocação também se encontra nas pequenas fidelidades cotidianas, no cuidado com a família, na coerência no trabalho, na honestidade nas decisões. Pai, enquanto entregamos tudo a Ti, trazemos também um pedido para aqueles que têm autoridade espiritual. Sustenta os pastores, os líderes de ministérios, os missionários, os anciãos que carregam fardos de cuidado. Que eles sejam renovados, que a chama de amor por Ti não se apague, que encontrem apoio e descanso quando preciso. Proteja-os da tentação do orgulho e da solidão do ministério. Dá-lhes amigos sinceros e a paz que vem de Ti. Senhor, nós Te pedimos por justiça onde há exploração, por dignidade onde há desprezo, por voz onde há silenciamento. Que a Tua verdade guie as decisões que impactam vidas, que a compaixão mova os corações para políticas e ações que respeitem a vida humana e o bem comum. Nesse tempo de entrega, Pai, pedimos também por cura interior, para as feridas antigas que continuam a definir escolhas, para as lembranças que trazem vergonha, para os traumas que impedem a liberdade. Soprando sobre as cinzas de nossos corações, acende fogo de esperança. Dá coragem para buscar ajuda profissional quando necessário e a paciência para o processo de reconstrução que a cura verdadeira exige. Senhor, eu Te confio agora tantas faces que o mundo não vê. O rosto do pai que perdeu a paciência e se lamenta. O rosto da mãe que se culpa por não dar o suficiente. O jovem que pensa que já passou da hora. A pessoa mais velha que teme não ser útil. Abraça cada história, porque Tu as conheces. Mostra-nos formas de sermos testemunhas de esperança nas vidas uns dos outros. Ao prosseguirmos nesta oração de entrega, Senhor, queremos reafirmar a decisão de colocar nossas manhãs nas Tuas mãos, não como um gesto ritual que garante resultados instantâneos, mas como um caminho de dependência que transforma o olhar. Ensina-nos a depender, a pedir, a receber e a agir. Que cada manhã repetida e entrega nos molde em pessoas mais parecidas contigo, compassivas, pacientes, firmes. Pai, enquanto estendemos esta confissão e entrega, humildemente peço que continues a revelar caminhos onde hoje só há neblina, que possamos reconhecer os sinais discretos de Tua mão, uma porta que se abre, uma conversa providencial, uma paz inexplicável no meio da crise. Dá-nos olhos para ver e coração para agradecer. E agora, Senhor, enquanto muitos nomes e situações passaram pela nossa mente e tocaram o coração, eu Te convido a agir.
A palavra do Salmo nos lembra que Tu estás conosco em cada detalhe, que não precisamos carregar sozinhos. Fala para aqueles que ainda não ouviram Tua voz hoje. Toca o homem que duvida, a mulher que teme, a criança que chora. Que nesta manhã alguém possa sentir de forma tangível a Tua presença, através de uma palavra, de um gesto, de um encontro. Pai, eu poderia continuar a listar necessidades que conhecemos, pois são muitas. Mas reconheço que a oração não é uma repetição mecânica de pedidos, é um diálogo que transforma. E por isso, agora eu me ponho em silêncio perante Ti, não por incapacidade de falar, mas para ouvir. Ouve, Senhor, os segredos do coração que não foram pronunciados em voz alta. Recebe a súplica que está só no pensamento. Encontra, Tu que tudo sabes, o que é melhor para cada um de nós. Enquanto nos colocamos nessa escuta, renovo a entrega. Senhor, eu Te dou o meu dia. Eu Te dou o meu trabalho, a minha família, os meus desafios. Eu aceito caminhar com a companhia da Tua presença. Não retiro de Ti o direito de orientar, corrigir e cuidar. Eu confesso minha dependência e agradeço por não seres um Deus distante, mas um Pai que se aproxima. E se houver em nós sombras que se apegam ao desespero, vem com Tua luz. Se houver traços de orgulho que nos impedem de pedir ajuda, quebra-os com mansidão. Se houver resignação que aceita menos do que Tu desejas para nós, revigora-nos com esperança e ação. Que a nossa entrega seja ativa, não uma rendição passiva ao que é ruim, mas um abrir das mãos para colaborar com a Tua obra de restauração. Senhor, nesta manhã, somos muitos que oram ao mesmo tempo, alguns de joelhos, outros deitados, outros caminhando, cada um com um fardo diferente. Alcance-nos a todos onde estamos. Sustenta os que vão trabalhar e levam em seus bolsos um coração aflito. Acompanha os médicos e enfermeiros, guarda os que viajam, aquece os que choram. Se possível, toca hoje com provisão concreta aos que clamam por socorro financeiro. Se possível, dá portas de emprego e oportunidades de renda para os que à noite dormem preocupados. Pai amado, eu peço por restauro e coragem nas decisões. Dá-nos clareza quando escolhermos caminhos profissionais que influenciem a família. Dá-nos paciência para ouvir o conselho de quem ama. Dá-nos ousadia para mudar quando for necessário e resignação para esperar quando não for. Ensina-nos a equilibrar trabalho e descanso, presença e produtividade. Agora, Senhor, eu abro espaço para que o Teu Espírito fale, para que confortes com aquilo que só o consolo divino pode oferecer. Muitas vozes internas tentaram preencher este lugar, que a Tua voz se destaque como a mais clara. Renova-nos com esperança que não depende de circunstâncias momentâneas, mas da Tua fidelidade eterna. Ainda que eu queira continuar a apresentar pedidos, agradecimentos e intercessões, e meus pensamentos correm em direção a tantas faces e situações, entrego a Ti o tempo restante desta manhã, sabendo que Tu és o Senhor que supre, que guia e que não abandona. Guia-nos nas próximas decisões do dia, protege-nos nos encontros, faz com que sejamos portadores de paz. Senhor, enquanto nos aproximamos de um momento de silêncio interior, eu deixo aqui um pedido especial por aqueles que hoje não conseguem orar, por aqueles que mal têm força para esperar. Intervém aí, onde a oração não chega, com a Tua graça que transpõe limitações. Usa mãos amigas, governantes sensíveis, redes de apoio e ações inesperadas para alcançar quem não pode clamar. Que a Tua compaixão se manifeste em formas práticas e sobrenaturais. E assim, Senhor, com o coração aberto e os olhos voltados para Ti, afirmamos a nossa vontade de entregar este dia. Não pedimos um caminho sem lutas, mas a Tua presença sustentando cada passo. Não buscamos garantias vazias, mas a paz que nasce de confiar em Ti. Não queremos uma fé dependente de resultados, mas uma fé que se firma em Ti, independentemente das tempestades. Enquanto ainda espero em Ti, Senhor, peço que, por favor, continues a trabalhar nas histórias que começaram agora na nossa oração. Que o que foi semeado neste momento, em confiança, em entrega, em pedidos, tenha frutos que falam de vida nova. Semeia esperança onde havia desespero, rega com Tua presença onde havia seca,
acalenta com tua paz onde havia caos. Agora, Senhor, se for da tua vontade, confirma o que já começaste a operar. Uma resposta suave, uma direção clara, um encontro providencial. Dá-nos olhos para perceber os sinais e coragem para segui-los. E já que entregamos tantas coisas a Ti, continua em silêncio, ouvindo, aguardando, crendo que Tu ouves mesmo o que não alcança palavras. Em nome de Jesus. Amém. Se você deseja que oremos por algo específico, escreva seu pedido nos comentários. Deixe também um amém para declarar sua entrega. Se este momento foi abençoado para você, inscreva-se no canal e compartilhe para alcançar alguém que precisa sentir a presença de Deus nesta manhã. Enquanto a manhã segue seu curso e muitos já retomaram suas atividades, ficamos mais um instante na presença daquele que nos conhece antes mesmo de respirarmos. Senhor, que a lembrança de que Tu nos conheces tão profundamente não nos afaste da humildade, antes nos conduza à coragem de viver com autenticidade. Mostra-nos como viver à luz dessa verdade, sem máscaras, sem pressa para fingir certezas onde há dúvida, mas com convicção de que a Tua mão nos acompanha em cada passo. Pai, lembra-nos que antes de sermos vistos por outros, já fomos vistos por Ti. Antes de sermos chamados por cargos, já fomos chamados por Ti. Antes de termos respostas, já estivemos no Teu olhar. Que essa verdade transforme nossa maneira de iniciar o dia, não mais movidos apenas por uma lista de tarefas, mas por uma presença que dá significado a cada pequeno ato. Ensina-nos a santificar o ordinário, o café compartilhado, o trajeto até o trabalho, a atenção a um colega, como oportunidades de refletir Teu amor. Senhor, pedimos por discernimento no uso do tempo. Em um mundo que exige velocidade, ajuda-nos a escolher o ritmo da sabedoria. Dá-nos coragem para dizer não ao que nos disperse e sensibilidade para abraçar o que edifica. Que nossos compromissos sejam nutridos pela prioridade de buscar-Te primeiro, reconhecendo que produtividade sem presença é vazio. Concede-nos equilíbrio entre o fazer e o ser. Que nosso trabalho não nos consuma a vida, mas seja a expressão de serviço e gratidão. Deus, que escreve com mão firme o enredo das nossas histórias, pedimos pela restauração da esperança em quem se sente desanimado. Aquele que já guiou personagens imperfeitos e feridos da Escritura até desfechos surpreendentes, conhece cada capítulo do nosso viver. Senhor, toca os que hoje não enxergam saída, faz brotar um fio de esperança onde só havia escuridão. Sustenta com pequenos sinais, uma ligação inesperada, uma resposta a um currículo, uma oferta de ajuda que se materializa. Faze-nos sensíveis para perceber essas pontes que Tu constróis em silêncio. Pai, queremos orar pelas famílias como comunidades que refletem Tua imagem. Onde há desunião, planta a reconciliação. Onde há silêncio pesado, ensina a linguagem da ternura. Onde há expectativas quebradas, derrama a compaixão que cura as fissuras. Ajuda os pais a exercerem liderança com autoridade temperada por amor. Dá sabedoria aos filhos para reconhecerem o esforço. Fortalece os lares que lutam contra a falta de recursos. Que os laços domésticos sejam discípulos de paciência, perdão e serviço mútuo. Senhor, conduz aqueles que se sentem presos a velhos padrões. Muitos carregam hábitos que os escravizam, dependências, pensamentos autodepreciativos, atitudes repetidas que distanciam da vida plena. Pedimos força para recomeçar. Dá aos que lutam acesso a redes de apoio, profissionais que os orientem e comunidades que os recebam sem julgamento. Ensina-nos a oferecer cuidado prático, acompanhar em consultas, oferecer transporte, criar grupos de apoio. Que ninguém enfrente a batalha da libertação sozinho. Deus, sabemos que há feridas que o tempo não cura sem que a mão de alguém as trate com presença. Pedimos por cura emocional, não apenas cura de sintomas, mas uma restauração profunda da narrativa pessoal. Toca as memórias que repetem humilhação, quebra os ciclos de vergonha, dá identidade renovada aos que sentiram seu valor arrancado.
Concede processos de cura suaves e eficazes, terapia que liberta, amizades que acolhem, liturgias que celebram a resiliência humana, espaços de reconciliação que permitem reescrever a história. Pai, falamos agora às dores econômicas que corroem dignidade. A calamidade financeira traz medo, diminui horizontes e enfraquece relações. Senhor, intercede por políticas, por empresários de bom coração, por iniciativas locais que promovam emprego. Dá criatividade a quem precisa reinventar-se. Abre portas para pequenos negócios. Coloque anfitriões que acolham projetos comunitários. Que a solidariedade se manifeste em gestos palpáveis, doações, programas de capacitação, partilha de recursos. Senhor, sabemos também que existe uma dimensão espiritual que atravessa todas essas necessidades. Não oramos apenas por soluções externas, mas por transformação interior que sustenta as decisões diárias. Queremos pedir que o Teu Espírito nos forme em liberdade, caráter que resiste à pressa, paciência que floresce na espera, humildade que aceita aprender, coragem para agir quando preciso e sabedoria para recuar quando necessário. Molda-nos segundo o Teu coração. Deus de misericórdia, lembramos dos que carregam o peso da injustiça. Há pessoas que sofrem violência, exploração e discriminação. Que a Tua justiça atume através de leis, de pessoas comprometidas e de movimentos solidários. Inspira-nos a lutar pelo bem comum, a lutar contra o tráfico, a defender o direito à moradia e à educação, a trabalhar por políticas que promovam dignidade. Que nossa fé produza ações que aliviem o sofrimento e restaurem direitos. Senhor, pedimos pelo mundo da juventude. Muitos jovens enfrentam crises de sentido, dependência tecnológica, ansiedade diante de escolhas que parecem definitivas. Dá-lhes mentores autênticos, comunidades onde possam pertencer sem máscaras e oportunidades para desenvolver dons. Protege-os das pressões que vendem caminhos fáceis. Mostra-lhes que a vocação pode ser descoberta na fidelidade às pequenas coisas. Que nossos olhos, como comunidades, se voltem com ternura para os futuros que eles constroem. Pai, voltamo-nos para aqueles que representam autoridade espiritual e moral. Sustenta os líderes de igrejas e ministérios para que cuidem com integridade. Dá-lhes restauro quando enfraquecidos e amigos verdadeiros que os acompanhem. Protege-os das tentações que os isolam e dá-lhes alegria na missão. E para quem exerce liderança em famílias, escolas e empresas, concede sabedoria para conduzir com justiça e compaixão. Senhor, estendemos a Ti também os que sofrem perseguição por sua fé. Onde houver perseguição religiosa, fortalece os que são perseguidos com coragem serena. Dá-lhes sabedoria para testemunhar e impulso para sobreviver. Envia recursos que lhes sustentem famílias e comunidades que os acolham. Que a fidelidade deles seja ícone de esperança e que a Tua justiça, no tempo certo, transforme as trevas em testemunho. Deus de ternura, traz consolo aos que experimentam luto. O vazio da perda é uma realidade que pede tempo, memória e presença. Segura pelos ombros aqueles que choram, permite que encontrem em Ti um abrigo. Dá palavras de vida aos que o cercam para que ofereçam empatia em vez de conselhos vazios. E para os que hoje têm medo de se entregar novamente por causa da perda, concede coragem para amar de novo, passo a passo. Senhor, pedimos por reconciliação entre nações e povos. Onde houver feridas de conflito, planta disponibilidade para escutar. Onde houver rancor histórico, derrama sabedoria para construir pontes. Que as lideranças busquem o bem comum da humanidade e que organizações internacionais encontrem modos de agir eficazes em momentos de crise humanitária. Abra caminhos para diálogos que levem à paz e para ajudas que sustentem populações afetadas por desastres. Pai, queremos também orar por pequenas alegrias que renovam o ânimo. Abençoa as histórias de vitória cotidiana, o abraço que reconstrói confiança, a nova porta que se abre, a recuperação lenta de um doente, a risada que cura um dia de tristeza. Ensina-nos a celebrar os avanços, por menores que pareçam. Que nossa gratidão se expresse em louvor e generosidade. Senhor, ao lembrarmos a profundidade do salmo que nos guia esta manhã, sentimos reverência. Tu és aquele que me conhece desde a formação no ventre.
aquele que observa meus caminhos e descansa meu espírito no conhecimento de que não sou fruto do acaso. Que essa certeza não seja apenas consolo teórico, mas força prática para os desafios de hoje. Quando sentirmos medo de errar, que a memória da tua compaixão nos impeça do desespero. Quando nos encontrarmos diante de decisões, que a lembrança de que tu traças caminhos nos acalme. Pai, pedimos por paixão renovada para perseguir o bem e por humildade para reconhecer limites. Dá-nos olhos para as necessidades ao nosso redor e mãos capazes de agir. Se nos falta oração, dá-nos disciplina para buscá-la. Se nos sobra barulho, dá-nos espaços de silêncio. Se nos falta comunidade, coloca ao nosso redor irmãos e irmãs que caminhem conosco. Senhor, diante das tentações de acomodação, desperta em nós senso de missão. A vida de fé não é um retiro isolado, mas um engajamento corajoso no mundo. Dá-nos coragem para denunciar injustiças, compaixão para socorrer os frágeis e criatividade para plantar novas iniciativas que promovam vida digna. Que nossas crenças se transformem em ações que beneficiem nossa cidade, nosso bairro, nossa família. Deus, agradecemos as pequenas fidelidades que sustentam um dia a dia sadio. O ato de ouvir quem precisa, a palavra que acalma, a oferta que ajuda, o tempo dado sem retorno. Faz que nossa prática cristã seja sobretudo serviço. Quando nos sentirmos tentados a medir espiritualidade por sinais exteriores, lembra-nos que fidelidade cotidiana é o ouro que perdura. Pai, nós clamamos por coragem para mostrar fraqueza quando necessário. Em tempos em que exibimos força como valor, ajuda-nos a reconhecer que coragem também é pedir ajuda, é admitir que não estamos bem, é aceitar limite. Que em nossas comunidades cristãs haja espaço para a vulnerabilidade e que o apoio mútuo seja regra e não exceção. Senhor, pedimos que nos dês olhos para as oportunidades de sermos peixes de paz, arquitetos de reconciliações e agentes de esperança. Permita que em nossas conversas estejamos prontos a abençoar em vez de criticar, que em nossos encontros estejamos disponíveis a ouvir antes de sermos ouvidos, que em nossas decisões pensemos no coletivo além do próprio ganho. Deus de compaixão, suplicamos por aquelas profissões que carregam fardos invisíveis, cuidadores, profissionais de saúde, professores, policiais, trabalhadores de linhas de frente. Renova suas forças físicas e emocionais. Dá-lhes suporte institucional e comunitário. Proteja-os do esgotamento. Recompensa o amor que eles oferecem ao mundo. Que não nos esqueçamos de agradecer e de prover descanso aos que tanto nos servem. Pai, pedimos por aquele silêncio que cura, lugares e momentos em que possamos simplesmente estar contigo, sem demandas. Dá-nos disciplina para cultivar manhãs como esta, onde entregamos o primeiro fôlego do dia a Ti. Ensina-nos a transformar essa entrega ocasional em hábito, que nos acompanha no almoço, na tarde e na noite. Que a prática de devolver pensamentos, palavras e passos ao Senhor seja um refrão da nossa vida. Senhor, por fim, queremos reafirmar nossa disposição de sermos cooperadores na Tua obra. Não queremos ser espectadores da graça, mas participantes. Mostra-nos onde agir, na vizinhança, na paróquia, no trabalho, nas redes de afinidade. Dá-nos olhos para oportunidades concretas, um vizinho que precisa de ajuda, uma escola que precisa de voluntários, um projeto que precisa de recursos. Coloca em nossas mãos, mãos que sirvam. Enquanto juntos respiramos esta confiança renovada, que a palavra do Salmo continue a ecoar. Tu estás perto, para examinar, para conhecer, para dirigir. Que essa proximidade nos transforme, que possamos a cada manhã renovar a entrega. Senhor, eu te dou meus pensamentos, minhas palavras, meus passos. E que essa entrega gere paz que se espalha, cura que acontece, reconciliação que germina. Agora, em confiança, pedimos que a Tua paz que excede todo o entendimento guarde os nossos corações e mentes. Dá-nos coragem para agir com amor e sabedoria para escolher o bem. Sustenta as famílias, guarda os lares, cura os feridos, abre portas para os que esperam, consola os que choram. E que no centro de tudo,
nossa vida seja marcada por uma entrega contínua a Ti, que nos conhece e nos ama. Pai, selamos esta manhã com um compromisso: viver o dia na companhia da Tua presença, deixando que o Teu conhecimento sobre nós não nos envergonhe, mas nos liberte para a autenticidade e para o serviço. Que cada passo seja tocado por essa intenção de entrega total. Em nome de Jesus. Amém.